Eu sou a tia Tati, estou aqui para contar para vocês história. É isso aí! E hoje a gente vai começar uma série que se chama Pequeninos Grandiosos. Que série é essa, tia Tati? Eu vou contar para vocês, crianças da Bíblia que fizeram a diferença. É isso mesmo, porque às vezes a gente acha que porque a gente é pequeno, a gente não pode fazer as coisas, ou Deus não pode nos usar, mas eu vou mostrar para vocês que tiveram muitos pequeninos que fizeram coisas grandes. É isso aí. E a história de hoje vai ser de um menino que se chama Samuel. Você já ouviu a história de Samuel? Só que para contar a história de Samuel tem que começar um pouquinho antes, né? Quando ele ainda não estava nem na barriga da mamãe. Por quê? Porque quando Deus planejou Samuel, ele ainda não tinha nascido, assim como eu e você, que antes da gente estar na barriguinha da nossa mamãe, Deus já tinha preparado tudo. Ele já tinha escrito todos os nossos dias no seu livro. É, legal, né? Então a história de Samuel começou assim. Ana era casada com Eucana e ela queria muito ter filhos, mas ela tinha um problema, ela não podia ser mãe, ela não podia ter filhos. E isso deixava ela muito triste e muito angustiada, porque era o sonho dela era ter filhos. Então, uma vez por ano, naquela época, eles iam até o templo para orar, para levar os sacrifícios, as ofertas. E Ana chegou no templo aquele ano e começou a chorar. Ela chorava muito, porque ela estava muito triste, muito angustiada. A Bíblia diz que ela nem comia direito, de tão triste que ela estava. E ela foi e desabafou com Deus, né? Falou, só que tinha um problema. Ana falava muito baixinho com Deus. Ela mexia a boca, mas ela estava chorando tanto que a voz dela não saía. O sacerdote que viu ela lá orando pensou que ela estivesse bêbada. Pegou, chamou ela e puxou na orelha e disse assim: olha, mulher, tu não devia beber tanto. Porque foi estranho ele ver ela lá chorando e mexia a boca e não saía nada. Ele achou muito estranho. Então, ela explicou para ele que ela não estava bêbada, que ela estava chorando porque ela estava pedindo uma coisa muito importante para Deus, muito especial. E o sacerdote quis saber o que era. Então Ana contou para ele que ela queria um filho e falou mais: se Deus desse para ela o filho, ela ia devolver ele para Deus. Como assim? Devolver ele para Deus? Não tem como o neném nascer e a gente devolver ele para Deus. Como assim que ela ia devolver? É que naquela época, as pessoas que trabalhavam no templo, na igreja, elas moravam lá e o templo ficava bem longe, por isso que eles iam só uma vez por ano. Não é igual a gente aqui que pode ir toda semana ou várias vezes na semana. Então, ela disse que se Deus desse para ela um filho, ela ia levar ele ao templo e ele ia ficar morando lá, para aprender desde pequenininho a servir ao Senhor e fazer os trabalhos da obra de Deus. E esse foi o voto que Ana fez com Deus. E ela contou para o sacerdote. E o sacerdote disse: pode ir para a tua casa que tu vai receber a tua bênção conforme tu pediu. E não é que recebeu mesmo? Passou um tempo, Ana e Eucana tiveram um lindo menino chamado Samuel. Samuel era um menino muito amado pelos seus pais. Porém, Ana tinha feito um voto, uma promessa. O que ela tinha prometido? Que ia devolver ele para Deus. Então, assim que ele parou de mamar, ela levou ele para onde? Para o templo. Lá para o sacerdote, aquele que achou que ela estava bêbada. Ela foi lá, entregou o menino lá no templo e disse: ó, como eu prometi para Deus, aqui está o meu filho. Do jeito que Deus me deu, eu estou devolvendo ele para o Senhor. Então eu quero que ele fique aqui,
que ele aprenda a trabalhar na obra, que ele ajude em tudo que precisar. E você vê, ele era pequenininho, porque ele tinha parado de mamar fazia pouco tempo, né? Então, ela levou ele para lá. E todo ano ela ia lá e levava uma roupa para ele, né? Todo ano ela via o filho quando ela ia adorar, levar as ofertas junto com o esposo dela. Depois Ana teve outros filhos, mas a gente vai falar de Samuel. Então Samuel ficou lá no templo. E Samuel, desde pequeno, aprendeu a ajudar e a servir. Tudo que o sacerdote pedia, Samuel ajudava. Ele estava sempre disposto, ele estava sempre ali para ajudar e para servir. E ele foi crescendo e aprendendo as coisas de Deus, aprendendo as coisas sobre o Senhor. Mas Deus tinha escrito para Samuel algo muito maior, mas ele nem imaginava. Samuel seria um profeta. Você sabe o que é um profeta? Um profeta é uma pessoa com a qual Deus fala, né? No Antigo Testamento, Deus mandava recados para que eles fossem e transmitissem, geralmente a uma cidade inteira, um país, tinha que falar com um rei. Então, o profeta era uma pessoa muito importante, porque ele é a voz de Deus, né? Na terra, ele ia lá e ele falava e as coisas aconteciam exatamente como ele falava, porque ele não falava o que ele queria, ele falava aquilo que Deus mandava ele dizer. Só que Samuel não sabia que ele ia ser um profeta, né? Samuel, uma noite, estava dormindo lá no quarto dele e o sacerdote estava dormindo no outro quarto. Quando Samuel escutou: Samuel, Samuel. E ele disse: nossa, tem alguém me chamando, deve ser o sacerdote. Foi lá ver o que é que o sacerdote queria. Me chamou, Senhor? E o sacerdote disse: não, eu não chamei, pode voltar a dormir. Samuel então voltou para o quarto, deitou de novo, fechou seu olhinho. Quando ele estava quase pegando no sono, o que ele ouviu? Samuel, Samuel. Meu Deus, tá me chamando. Será que ele quer água? Será que ele quer ir ao banheiro? Quer que eu leve a velhinha para ir acendendo o caminho? O que será que o sacerdote quer uma hora dessa da madrugada? Levantou? Foi lá ver de novo. Pois não, senhor, eu estou aqui. O que o senhor quer? Eu não quero nada, eu não te chamei. Pode voltar a dormir. Samuel voltou a dormir, né? Voltou, deitou lá na cama dele. Quem que diz que ele consegue dormir? A voz chamou ele de novo. Samuel, Samuel. Então Samuel levantou e foi lá. Senhor me chamou agora? Não, Samuel, eu não te chamei. Só que na hora que Samuel perguntou a terceira vez, ele sabia. Ele entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. Então o sacerdote disse para ele: olha só, eu sei quem está falando contigo. Volta lá, e quando a voz te chamar de novo, tu diz: fala, Senhor, o teu servo ouve. E Samuel fez conforme o sacerdote mandou, porque ele era muito obediente. E ele voltou correndo para o quarto e ficou lá na expectativa, né? Será que vai me chamar de novo? E chamou. Quando a voz chamou: Samuel, Samuel, ele disse: fala, Senhor, o teu servo ouve. E quando ele respondeu ao chamado de Deus, Deus deu um recado importante para ele. E o recado que Deus deu para ele era para o sacerdote, né? Porque o sacerdote tinha feito umas coisas erradas e Deus queria que ele se consertasse, né? Mandou avisar algumas coisas para ele. Então, pensa, Samuel era uma criança ainda, ele estava aprendendo. E Deus manda ele dar um recado para o chefe dele, para a pessoa que cuidava dele, que ensinava ele. Olha só que responsabilidade, né? Será que a gente ia ter coragem de fazer isso? Já pensou? Deus manda um recado para o nosso pai ou para o nosso professor, né? Que complicado, mas Samuel, ele aprendeu a obedecer a Deus. Então, no outro dia, quando o sacerdote acordou,
Ele foi perguntar para Samuel. Daí me conta o que aconteceu quando a voz chamou, tu disse aquilo que eu te falei? Aí Samuel disse, sim. E o que Deus falou para você? Aí ele ficou meio com medo, assim, né? Não sei, não vou contar, porque, né? Vai ficar chateado se eu contar. E o sacerdote disse, não, quando Deus dá um recado, você tem que dar o recado. Senão, Deus vai cobrar de você. Então Samuel deu o recado que Deus tinha dado. E a partir daquele momento que ele obedeceu, que ele ouviu e que ele se prontificou, Samuel passou a ser um profeta. E ele era um menino, mas ele passou a ser um profeta. E depois ele fez muitas outras coisas. Se você for procurar na Bíblia, tem bastante história sobre Samuel. Mas tem uma história bem interessante, que Samuel foi mandado por Deus para ungir um rei, que também era uma criança. Mas essa história vai ficar para outro dia, né? Hoje nós estamos falando sobre Samuel. Outro dia eu vou contar a história desse rei para vocês, que também é muito legal. E a história de Samuel está lá na Bíblia, né? 1 Samuel, 2 Samuel. Samuel, então, ele foi um profeta. E ele começou o ministério dele enquanto ele ainda era criança, enquanto ele ainda era pequeno. Você sabia que Deus diz que a gente precisa ter o coração como de criança? As crianças são muito importantes. O mês das crianças está chegando aí, né? Será que vai ter novidade? Vamos preparar alguma coisa legal para esse mês, né? Então você fica ligadinho no canal, não esquece de ativar as notificações, seguir a Tia Tati lá no Instagram para ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, tá bom? Então hoje a história dos pequeninos grandiosos foi a história de Samuel. Eu espero vocês na próxima história. Beijo!